Bom, pessoal, começando aqui a série de vídeos da prova 3 de SD1. A gente está testando essa metodologia nova que é o Escape em Vídeo. Então, vou pedir para que vocês deixem feedbacks no final. Esse daqui é um vídeo introdutório, só listando os conteúdos que a gente vai abordar. Então, a gente vai fazer aqui essa sequência de itens do 17 ao 22, que são as coisas que envolvem máquina de estado, né? Depois registradores, contadores e deslocadores, conceitos de memória e FPGA. Eu conversei com o professor Midorikawa, não deve cair na prova, então não vou falar de FPGA, tá bom? Então, próxima etapa aí do vídeo a gente já começa falando de máquinas de estado. Até lá. Pessoal, começando aqui a parte de máquina de estado, eu vou acabar usando os slides do professor Simplício, que eu acho que eles são um material bastante bom, mas fazendo comentários, pincelando principalmente as partes que eu acho mais importantes, ok? Primeira coisa que eu acho muito importante entender qual a diferença entre um circuito que é combinatório e um circuito que é sequencial. Então, um circuito sequencial, a saída dele, ela depende não só das entradas que ele está recebendo num dado instante, mas do estado em que ele está. O estado é uma coisa que está diretamente vinculada à máquina de estados, que é uma forma da gente interpretar o conjunto de entradas que o sistema recebeu. Então, como ele descreve aqui, ó, o estado ele captura o histórico do circuito, né, como se fosse uma memória. Então, também está bastante vinculado com os flip-flops que vocês viram para a última prova. É, Seguindo aqui na ordem que eu acho um pouco mais intuitiva. Então, o que é uma máquina de estados? É um modelo que representa o comportamento de um circuito digital em função das entradas recebidas. Então, a máquina de estado ela libera um conjunto de saídas baseado no conjunto de entradas que você recebeu, certo? Aí existem dois tipos, né, que é a de MIDI e a de Moore. A diferença é que a de MIDI ela gera saída na transição. Então, cada movimento possível de um estado tem duas possíveis saídas, certo? E a de Moore ela gera saída na chegada ao estado. Então, não importa o caminho que você fez até aquele estado, a saída vai ser gerada na chegada, beleza? E o que é interessante sobre isso? Ambas as formas de fazer geram os mesmos resultados do ponto de vista computacional, mas é, a forma como a representação fica é diferente. Então, muitas vezes, a máquina de MIDI, por exemplo, pode ter menos estados do que a de Moore, porque a máquina de MIDI, como ela leva a transição em conta, cada estado tem duas informações de saída possíveis, não uma só. E isso faz alguma diferença, beleza? Então, às vezes a de Moore acaba ficando com mais estados, mas dá para fazer tudo com as duas. É, Tem aqui um esquema interessante que ele mostra, que é a notação para quando só tem um bit na saída da máquina de Moore. Então, quando tem duas bolinhas, está saindo um. Tem outra coisa que eu quero voltar que eu acho interessante mostrar agora, sabendo o que é cada coisa, que é esse modelinho aqui, que é muito importante para a próxima etapa que eu vou mostrar, que é como a gente faz síntese da máquina de estado para circuito sequencial, né? É, a gente tem sempre uma função que define como vai ser o próximo estado, uma memória que sabe em qual estado eu estou, e uma função saída que leva em conta esse histórico aqui e as entradas, certo? Aí, na de MIDI, a gente vê que a saída depende do estado atual e da entrada. E na de Moore, ela depende apenas do estado atual, não depende da entrada que recebeu. E isso é bastante interessante e importante saber. Bom, feita essa introdução sobre como as máquinas de estado funcionam, o que elas são, para que elas servem, agora eu vou mostrar como a gente aplica isso em circuitos, beleza? Até já! Pessoal, seguindo a linha da análise de circuito sequencial agora, né? O que a gente quer fazer? Dado um circuito sequencial, a gente quer descrever o comportamento dele, determinar a máquina de estados que representa ele, beleza? Então, vamos seguindo o exemplo aqui, eu vou comentando, vou seguindo os slides, vou comentando qual o passo a passo. Então, tem esse algoritmo aqui bem bonitinho. O primeiro passo é olhar o diagrama lógico do circuito e fazer a identificação dos blocos. Como assim? Esse daqui é o diagrama lógico do circuito. E a gente vê aqui que a ideia é fazer igual nessa imagem aqui, que ele está dividido em três blocos, o bloco que depende do anterior,
o que está servindo de memória e o combinatório da saída. Então, eu vou desenhar eles aqui, certo? Ó, o bloco da memória é o bloco que tem flip-flop, certo? Esse daqui já é o bloco da memória, com certeza. A função saída é a que recebe dos flip-flops e das entradas. Qual que é? É essa daqui. Vou circular ela aqui de amarelo. E a gente tem a função entrada, né, que alimenta os flip-flops, que é esta aqui. Certo? Então, agora a gente fez a separação, mais ou menos no esquema que a gente tinha feito aqui antes, certo? E, inclusive, essa é a divisão que ele vai fazer aqui no próximo slide, ó. Então, aí tem o circuito combinatório que cuida do próximo estado, a memória em si e o circuito combinatório da saída, certo? Etapa seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar as variáveis e estados. Então, existem dois tipos de variável, né, a entrada e a saída. E existem também as variáveis de estação, que são as entradas no flip-flop, e as variáveis de estado, que são as saídas do flip-flop. Então, S1, R1, S0 e R0 são as variáveis de excitação, as de estado são Q1 e Q0, saída Z, entrada X. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer? As permutações das variáveis de estado, né, dessas aqui, elas vão gerar os estados. Então, a gente vai colocar aqui todas as permutações possíveis e vai dar nome para os estados. Reparem que aqui a gente faz parecido com como a gente fazia o mapa de Carnot, porque a gente tem entre estados adjacentes distância 1. Então, eu só mudo um bit do A para o B, do B para o C, do C para o D e do D para o A. Certo? Beleza. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer as equações das variáveis de estação, como elas se comportam. Então, é só voltar aqui. Eu vou deixar aqui selecionado para eu conseguir mostrar para vocês mais fácil. Então, vamos olhar aqui para o que entra no S1. O que entra no S1 é x ou Q0, certo? O que entra no R1 é não, certo? X ou Q0. O que entra no S0 é não x. O que entra no R0 é Q0 barra e Q1. Né? Q1 vem aqui. Opa, desculpa. X e Q1. Aqui, certo? E a saída no final é o estado Q1 com não Q0, certo? Então, beleza. Todas as variáveis que são, entre aspas, saídas. Aliás, a saída e as variáveis de estação, a gente mapeou aqui as equações delas. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a tabela de citação, certo? Das entradas da memória. O que eu vou fazer? Eu vou particionar o vídeo aqui, porque essa parte é das partes mais importantes, beleza? Galera, essa parte da tabela de citação, ela é muito interessante porque ela é o caminho para o desfecho do processo que a gente está fazendo. Então, a gente tem aqui em cima todas as entradas possíveis, todos os estados possíveis, né? 00, 01, 10, 11 e 10. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui as equações do item anterior e a gente vai descrever R1, S1, R0, S0 no dado tempo que a gente está. Então, se eu tenho Q0 e Q1 valendo 00 e X valendo 0, o R1 vale, o X está valendo 0, esse O aqui dá 0, invertido dá 1, certo? Esse 1 aqui. O S1, ele é X e Q0. Como os dois estão valendo 0, aqui vai ser 0. O R0, ele é X e Q1. X é 0, então ele vai ser 0 em todos, que nem está aqui, certo? E o S0 é não X, ou seja, ele vai ser 1 em toda essa coluna, certo? Então, é assim que você faz
eu expliquei no primeiro item, mas essa é a ideia em seguida. Mesma coisa aqui. E a mesma coisa para a saída Z. A saída Z ela é Q1 e não Q0. Então, só vai ser 1 quando eu tiver Q1, 1 e Q0, 0. Beleza? Tendo feito isso, o que a gente vai fazer? Deixa eu até pegar aqui para a gente já comparar, porque o método é bem passo a passo. Agora a gente vai tentar identificar para qual estado o sistema está indo quando eu recebo uma dada entrada. Então, olhando para essa tabela aqui, que a gente acabou de fazer, eu quero saber o que vai acontecer no próximo estado. Então, tenham em mente que, assim, o que vai acontecer é, eu tenho aqui o 1, 0, por exemplo, é um reset 1 e um set 0. Num flip-flop SR, a gente sabe que isso aqui implica em reset. Então, o que vai acontecer com o Q1, que está recebendo S1 e R1? Vai vir para 0. Então, como aqui, em todos os estados, o R1, S1 está dando 1, 0, nessa coluna eu vou ter sempre 1. O que 0 está ao contrário, né? Então, quando eu tenho x0, ele está sendo 0, 1 sempre, que é o quê? Set e reset desabilitado. Então, ele vai ser 1 sempre. No 1 aqui, as coisas ficam um pouco diferentes. A gente tem um 0, que vai gerar 0. A gente tem 0, 1, que vai gerar 1. E a gente tem 0, 0. O 0, 0 ele faz o quê? Ele mantém o valor. Então, a gente vai vir aqui e vai copiar esse valor aqui. Então, aqui eu vou ter, na linha de cima, eu vou ter 1. Na de baixo, eu vou ter 0. Aliás, o contrário. Na de cima, 0. Na de baixo, 1. Beleza? Tendo feito isso, a tabela com o Z você mantém. E aí a gente vai para o próximo passo, que é o passo número 6. Antes da gente seguir em frente, a gente faz isso aqui, que é uma coisa que é conveniente para nós, que é uma questão de adaptação. Fica muito mais legível para a gente os estados chamando A, B, C, D e A, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aquela tabela lá no começo que a gente declarou que 0, 1 era, 0, 0 era A, 0, 1 era B, 1, 1 era C e 1, 0 era A. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir aqui, né, todos os valores pelas suas combinações. Então, 0, 0 virou A, 0, 1 virou B, 11 virou, aliás, 1, 1 virou C, 10, 1, 0 virou D. Aqui, por exemplo, todos viraram B. Aqui a gente ficou com A, C, D, A, certo? A saída continua igual, então não precisamos nos preocupar com isso. Aí, com essa tabela aqui, a gente já está bem encaminhado. O que a gente vai fazer? Montar as transições de estado. Então, no começo, eu chego no estado A, né, porque eu tenho tudo 0. E aí, o que acontece? A saída no estado A é 0. Como essa máquina é Moore, ela está aqui, certo? Beleza. Se eu tenho 1, eu continuo em A. Se eu tenho 0, eu sigo para B. No B, se eu tenho 0, eu fico em B. Se eu tenho 1, eu sigo para A e para C. E a saída é 0, tá vendo? Então, tendo essa tabela aqui, é bastante intuitivo. A gente só vai seguir fazendo a listagem no sentido de eu estou no estado C, qual que é a saída do estado C? 0. Eu estou indo para D, então eu tenho 1, então eu estou indo para D. Eu tenho B, 0, então eu estou indo para B de volta. Entenderam? Então, essa é a ideia. Bom, e aí o que a gente tem que fazer, que é a etapa final, né, da análise, é dizer o que esse circuito faz. Então, essa parte é um pouco mais no jogo de cintura, por assim dizer. Você tem que olhar e tentar entender o que está acontecendo. Então, a gente percebe que ele só emite 1 no estado D. Quando ele chega no estado D? Quando ele recebe 0, 1, 1. Beleza? Se eu tiver no C e receber 0, 1, 1, também acontece. No D, 0, 1, 1, também acontece. Se eu receber 0, 1, 1 e continuar tendo 1, ela vai me dar a saída? Ela quer contar quantos 1s aparecem depois de um 0 sendo pelo menos dois 1s? Não, quando eu recebo mais um 1, ela volta aqui para o começo.
e vai ficar aqui para sempre. Então essa máquina detecta a aparição de 011. Beleza? Meio chatinho, bem passo a passo, né? Aqui, ó, detector da sequência 011. Mas é possível de fazer. Eu recomendo vocês tentarem fazer esse daqui como exercício, beleza?